Olá, meus amados. Hoje eu estou trazendo uma palavra aqui que eu gosto muito, que Deus fala muito comigo através dessa palavra e com certeza vai falar com vocês também. Está lá no livro de João, capítulo 15. Acompanhem. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a dar frutos. Nós precisamos estar na busca do conhecimento da palavra. Porque uma vez a gente aprende a palavra, a gente guarda as palavras do Senhor no nosso coração, nós podemos dar frutos. Porque toda vez que o Senhor enviar alguém até nós, nós podemos falar uma palavra. Falar uma palavra que o Senhor tem nos ensinado ao nosso coração. Porque é muitos que estão tendo sede de conhecer a palavra e não estão achando. Eles estão buscando, mas às vezes buscam até nos próprios que se dizem crentes, mas eles não têm uma palavra para dar para aquelas pessoas que têm sede. Às vezes falam coisas que não tem nada a ver com a palavra. Nós temos que prestar atenção nisso, no que nós estamos falando para o nosso próximo. Para que a palavra do Senhor não seja escandalizada e nem o nome do Senhor seja escandalizado. Nós temos que permanecer na videira, para que nós venhamos a dar frutos. E frutos, a gente não pode dar frutos podres, porque será inaceitável para o Senhor. Nós temos que dar bons frutos. Amém? Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se nós não estivermos na videira, apegados à nossa videira, que é o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada, porque nós não vamos ter nada dentro do nosso coração. E nós precisamos conhecer mais do Senhor, para que nós possamos dar frutos para Ele. No versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então nós estamos na videira, mas aquele que se apegou à videira e que não está dando fruto, esses ramos serão arrancados e lançados no fogo e queimado. Ele está nos avisando, ele está chamando a nossa atenção para isso. Amém? Quem que nós queremos ser? Os ramos da videira que dá fruto bom, ou que dá frutos maus, ou que não produz fruto algum? Quais os tipos de ramo que nós queremos ser? Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Muitos estão preocupados só em conseguir as coisas neste mundo. Mas o Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O Senhor fala que aquele que estiver nele, que as palavras dele permanecerem naquela pessoa, nós podemos pedir para o Senhor o que nós quisermos e que ele nos concederá. Mas também nós temos que prestar atenção se nós estamos pedindo para os nossos próprios deleites. Porque se for para nós próprios, ele não vai conceder, não. Porque as coisas que ele concede para nós são as coisas espirituais. A maior coisa, as melhores coisas, né? Tudo ele já fez por nós, que foi nos dar a salvação. E nós temos que nos esforçar para a gente não perder a nossa salvação. O Senhor ainda diz no versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando nós temos a palavra do Senhor guardada no nosso coração,
nós começamos a replicar isso, né? E ele fala que é assim, somente assim nós seremos discípulos dele. Quando nós guardamos a palavra dele, quando ele permanece em nós, e nós estamos repassando, e nós estamos dando fruto para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, nós nos tornamos discípulos do Senhor. Quem são os discípulos do Senhor? São aqueles que ouvem a sua palavra e praticam a palavra. Aqueles que guardam a palavra dentro do coração e permanecem no Senhor. Quer dizer, permanecem na videira, porque a videira, a nossa videira é o Senhor. Versículo 9 diz: Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O Senhor fala que nós devemos permanecer no amor dele. Porque o amor do Senhor lança fora todo medo. Nós não precisamos temer mal algum. Nada que vier contra nós. Arma nenhuma forjada vai chegar até nós. Arma nenhuma do maligno não nos alcançará se nós estivermos permanecendo na videira. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. O Senhor fala aqui em obediência. Nós precisamos estar buscando conhecer os mandamentos do Senhor, os seus ensinamentos, para que nós possamos estar em obediência à palavra e aos mandamentos, aos decretos, aos estatutos, aos ensinamentos do Senhor, porque tudo isso está na palavra. Assim nós estamos permanecendo no Senhor. Uma coisa também é conhecer e não praticar. Então, quem que nós temos sido nesse período? Nós temos sido os crentes praticantes ou os crentes que deixa para amanhã? Amanhã pode ser que não dê tempo. Amém? Versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O Senhor é a nossa alegria. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos dá força para a gente continuar a nossa caminhada. Porque a gente não está aqui só para nascer, viver e morrer. Que objetivo que tem a vida? Nós viemos ao mundo para adorar o Senhor. Nós viemos ao mundo por causa do Senhor, porque nós fomos chamados. A palavra fala que no ventre da nossa mãe nós fomos escolhidos. Então nós viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui para fazer a vontade dele, para aprender o evangelho e levar o evangelho até aqueles que não conhecem. E todos quanto o Senhor nos enviar, que nós tenhamos uma palavra de conforto, uma palavra de fé, um testemunho. Isso nós temos que pedir ao Senhor, que aumente a nossa fé, como de um tamanho de um grão de mostarda. Assim o Senhor diz que quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é tão pequeno, nós conseguiremos mover um monte do lugar. O Senhor diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. O Senhor pede que nós, para que nós sejamos amigos do Senhor, é fazer o que o Senhor nos ordena. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O Senhor nos chama para ser amigos do Senhor e não para ser servos. Como ele diz, o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas quem é amigo, um amigo conta para o outro, né? O que está dentro do coração, o que está sentindo. Ele conta o que ele vai fazer. Então, o Senhor, ele tem falado aos profetas nesses últimos dias o que está para acontecer. E nós temos esperado, porque a palavra do Senhor, ela toda irá se cumprir. Amém? Versículo 16 diz assim:
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro, por isso nós amamos Ele. O Senhor nos escolheu para a gente vir, para a gente conhecer e para a gente dar fruto. Para que nós venhamos a dar frutos bons, nós temos que ter preparação. A preparação é a gente calçar nossos pés com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em meio às trevas, em meio às tribulações, em meio às perseguições, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos ajudar os fracos na fé. Para isso, nós precisamos nos encher de conhecimento, nos encher de sabedoria. E a sabedoria a gente pede para o Senhor e o Senhor nos concede. E o nosso conhecimento ele vai aumentar se a gente buscar aonde que tem sabedoria. E a sabedoria está na palavra. Aquele que tem a verdadeira sabedoria, ele está firmado na palavra. No versículo 17 ele diz: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O Senhor, ele também nos amou. E assim como ele nos amou, nós também devemos amar ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este, como diz a palavra: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor nos amou e Ele quer que nós também venhamos a amar nosso próximo. Não só o nosso próximo, é qualquer pessoa. É dentro de casa, é nas ruas, é aonde que nós estivermos. Nós estamos sempre diante do nosso próximo. O nosso próximo também pode ser o nosso inimigo. E o Senhor falou que nós devemos amar os nossos inimigos. Amém? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se alguém nos odiar por sermos crentes praticantes, porque muitos apontam a gente como fanático, como religioso, porque nós queremos obedecer a palavra como ela é. A gente não fica achando modernidade. Ah, não, o mundo mudou, então nós temos que nos engajar conforme a música que está passando. Não. Nós temos que seguir a palavra como ela é, como ela está escrita. E por isso nós somos julgados, né? Nós somos apontados como religiosos. Não, mas nós não somos, né? O Senhor fala também que quando isso acontecer conosco, nós estaremos agradando o coração do Senhor. Aí nós sabemos que nós estamos no caminho certo. É quando nós somos apontados, é quando nós somos perseguidos. É assim que nós agradamos o coração de Deus, é assim que nós temos a prova. Que nós estamos agradando o coração de Deus quando essas coisas estão acontecendo conosco. No 19, se vocês permanecem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nós temos que lembrar que antes que o mundo nos odiasse, o mundo odiou a Deus, o mundo odiou ao nosso Senhor Jesus. E se o mundo nos odeia por crermos na palavra e praticarmos a palavra, tem quantas pessoas que estão pregando nas ruas, estão sendo presos, estão sendo xingados, gritam com essas pessoas que estão ali pregando o evangelho. Eles estão ali por amor a Cristo e por obediência. É assim que o Senhor quer, que a gente pregue em todo lugar. Nas ruas, nas praças. Porque quando o Senhor Jesus enviou seus discípulos, foi para pregar em todos os lugares. Inclusive nas ruas e nas praças. Lembrem-se dessas palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. O Senhor aqui, nesse versículo 20, ele fala muito.
Aqui está falando muito, ele está tentando falar conosco através dessa palavra. Ele falou que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se o próprio Deus foi perseguido, foi zombado, nós também seremos. Aqueles que creem e obedecem ao Senhor e praticam a palavra, nós também vamos passar pelo que o nosso Senhor passou. Porque nós não somos maior que o nosso Senhor. E começamos a conhecer a palavra, e nós começamos também a replicar a palavra, né? Porque a gente não pode reter, porque senão, se a gente reter a palavra dentro de nós, ficar só pra gente, o Senhor vai nos chamar de servo mau. E nós seremos lançados no fogo eterno, porque nós guardamos só para nós. O que nós aprendemos, os conhecimentos que nós adquirimos através da palavra, nós temos que repassar para aqueles que ainda não conhecem. A todos quanto o Senhor nos enviar, nós devemos passar. Nós devemos. E como que nós fazemos isso? Às vezes às vezes a pessoa está precisando escutar uma palavra de fé. Então, que venhamos dar uma palavra de fé, pautados na palavra de Deus. Não pautados no mundo, nas coisas do mundo, mas pautados na palavra. Se a pessoa precisa de uma oração, a gente não pode dar para uma pessoa o que a gente não tem, o que a gente não conseguiu. Então, nós temos que buscar no Senhor. Nós temos que estar em oração, porque a palavra nos ensina a orar sem cessar. Então, nós precisamos buscar para quando a gente se encher, a gente poder repassar isso para quem precisar. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Nós seremos tratados como Jesus foi tratado, nós seremos odiados porque o mundo odiou a Deus, o mundo odiou o Senhor, odiou a palavra. O mundo não creu no Senhor. Então, assim, nós também, as pessoas também não querem nos ouvir. As pessoas só querem nos apontar. As pessoas, às vezes, nós estamos falando, elas querem ficar livres. Elas despistam, elas saem, porque não querem escutar. Porque parece que é como coceira nos ouvidos, as pessoas não aguentam. Mas isso aí já era predito, já foi predito na palavra. Que as pessoas não vão suportar ouvir essa doutrina. Eles querem seguir o mundo, da forma que o mundo está vivendo, dançar a mesma música que o mundo está dançando. Mas a porta do céu é porta estreita. Nós não vamos entrar com bagagens deste mundo, com vaidades, nós não vamos entrar com orgulho, com soberba, com falta de amor, com impaciência, intolerância. Nós não vamos entrar pela porta na ignorância. Deus não vai permitir que nós entremos dessa forma. Para isso, nós temos que nos limpar. Durante a caminhada, até alcançarmos a porta para a gente passar, nós temos que estar nos limpando cada dia de tudo que não tem agradado ao Senhor. Como é que a gente conhece, quando é que a gente sabe das coisas que agradam e das coisas que não agradam? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus e conhecer as coisas que o Senhor nos ordena através da palavra. Nós devemos ter sede de conhecer a palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, a palavra cura. Que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Se a gente ter fé na palavra, nas palavras que o Senhor nos deixou, nós seremos curados, nós seremos salvos, nós seremos libertos. Amém? Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós não saberíamos o que é pecado. E nós seríamos condenados. Nós estaríamos já lá no inferno. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, ele falou assim, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá, Pai, eu vou lá ensinar para aquele povo sobre pecado. Para que eles possam permanecer na videira. Para que eles possam aprender de mim para a salvação. E o Senhor Jesus, ele veio por amor. Ele deu a vida dele por amor. Porque o mundo não recebeu e matou ele. Mas isso aí já era profecia. De acontecer e tinha que acontecer.
para que se cumprisse as Escrituras. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Então não adianta você falar, a pessoa fala, eu creio em Deus, mas eu não creio na palavra. Eu creio em Deus, mas eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta a gente falar isso. Porque aquele que odeia o Senhor Jesus odeia o próprio Pai. Porque a gente vai estar mentindo e enganando a nós mesmos. Nós não seremos salvos. Porque quem salva é Jesus Cristo. Quem trouxe a salvação para nós foi Jesus. Aquele que foi enviado do Pai para trazer a salvação, para morrer por nós. Para trazer o conhecimento da palavra, o conhecimento do que é pecado, para que nós possamos nos afastar do pecado e que nós possamos ser salvos por Jesus Cristo. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles seriam culpados de pecado, mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. O Senhor, ele realizou muitas obras para que nós pudéssemos crer que ele é o Filho de Deus e enviado do Senhor. Ele realizou as obras que só o Pai poderia realizar. Ele curou os cegos, ele curou os aleijados, ele ressuscitou os mortos. Senhor, ele fez tantas maravilhas. E isso são obras que só o Pai podia fazer. E o Filho veio e fez todas as obras que só o Pai podia fazer. E nós, quando nós conhecemos o pecado, quando nós sabemos, quando isso é trazido para nós como pecado, com as coisas que são pecado, o Senhor ele deixou os mandamentos para nós sabermos o que é pecado. Nós não seremos inocentados se nós conhecemos o que é pecado e a gente não se afastar dele. Nós seremos condenados. Porque nós vivemos conhecendo, mas nós não praticamos. Nós seremos condenados. Nós seremos amarrados como feixe e jogados no fogo para queimar. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Nós odiamos o Senhor. Porque não adianta a gente falar, se nós não tivéssemos lá naquela época, nós não teríamos crucificado o Senhor, nós não teríamos deixado crucificar. Se nós não aceitamos hoje a palavra, muito menos a gente aceitaria quando Jesus veio, se a gente tivesse vivido naquela época. O Senhor fala, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Porque aqueles homens que conviveram com o Senhor ali, crucificaram o Senhor, eles não creram na palavra do Senhor, não creram que Jesus era o Salvador, que era o Filho de Deus, e fizeram o que fizeram com o Senhor. A profecia se cumpriu quando as pessoas odiaram o Senhor, porque isso também já estava profetizado. Eles iam odiar o Senhor. Então nós, hoje, podemos crer no Senhor, nós podemos crer na palavra, porque a palavra é a palavra da salvação. Se nós cremos nela, nós seremos salvos. Se a gente obedecer a ela, nós seremos salvos. Mas se nós não crermos na palavra, nós já estamos condenados. Porque a palavra é Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que trouxe a salvação. Não queremos ficar para sermos condenados, mas que nós venhamos a buscar o Senhor para a salvação. Quando vier o conselheiro que eu enviei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Que o Senhor, quando ele subiu ao céu, ele prometeu que ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele falou que ele não nos deixaria órfãos. Quando ele estava subindo ao céu, falando ali para os discípulos dele, vocês não ficarão órfãos, mas eu enviarei o Consolador. Porque o Consolador, que é o Espírito Santo, é ele que testifica toda a palavra dentro do nosso coração. É ele que traz a verdade dentro de nós, para que nós venhamos a crer que a palavra do Senhor é que é a verdade. Para isso, peçamos nesse dia que o Senhor envie o Espírito Santo Consolador para nos convencer da palavra dele.
e para que Ele nos ajude a permanecer na fé. Porque a palavra diz que aquele que permanecer na fé, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, até o fim é quando? Até o fim da nossa vida. Nós devemos perseverar na mesma fé de Jesus. Porque Ele fala que esse será salvo. Amém? Fiquem em paz. Reflitam nessa palavra. Que o Senhor abençoe cada um que chegou até aqui comigo. Amém? Fiquem com Deus.